Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o Denilson e a Renata Fã debatendo a vitória do Fortaleza 2-1 no Maracanã sobre o Flamengo, trazendo também o Flavinho que é torcedor da Portuguesa, né? Comentou a partida também. Fortaleza dominou no Maracanã, mereceu a vitória e hoje assume aí a parte de cima da tabela. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. O Fortaleza praticamente disputou o Campeonato Carioca nas últimas 3 rodadas. Vasco, Fluminense e, por último, Flamengo. No Maracanã lotado, desde o início, o Leão mostrou que ia dar trabalho com Breno Lopes. Olha aí, Wesley tirou o perigo, mas complicou os companheiros no lance seguinte. Depois de cobrança de escanteio de Breno Lopes, o lateral direito saltou e marcou contra. O lance foi falta. Categoricamente foi falta. Agora eu estou falando como... eu já tenho suficientemente experiência, professor, jogador, que também trabalhava nessa função e quero corroborar. Né? Foi falta. Isso. Ali pra nós, essas duas mãos são de referência. Tá? Não tem nem E aí, flexão Caio, senão vou ter que abrir, tá? Ô, Edna, concordam? Pra mim é uma mão sem impacto. Dá licença. Edna, Oi. Caio Max, tá? Oi. Essa mão é uma mão sem impacto, tá? A mão não tem flexão de cotovelo. Ok. E o gol tá confirmado, ok? O Fla tinha pressa para empatar. Pressionou com Davi Luiz e Pedro. Até que conseguiu. Pedro caiu depois de falta de Pedro Augusto dentro da área. Pênalti marcado. Os jogadores do Fortaleza reclamaram bastante com a árbitra Edna Alves. Lá na linha. No momento que o atacante vai chutar, vai, o defensor de forma imprudente... Vai fazer a linha, vai! Tá? Aqui, Pedro, é você que vai bater? Isso, calça o adversário. Toca o joelho. Calça imprudente, Okay, perfeito. Ou vocês ficam ali ou eu vou dar cartão! Fica todo mundo lá! Cartão amarelo por o penal está reclamação. confirmado, não tem falta no APP e o Pedro é calçado de forma imprudente, tá? O artilheiro do Brasil foi pra bola e colocou na rede, deixando tudo igual no Maracanã. 26 gols em 2024. Empurrado pela torcida, o Flamengo voltou para o segundo tempo querendo a virada. Davi Luiz tentou daí. O Leão não relaxou, corrigiu os erros defensivos. Breno Lopes voltou a aparecer. O time de Vojvoda ampliou em jogada argentina. Pochettino rolou para Lucero, que não perdoou. 21º gol dele nesta temporada. Tite resolveu fazer mudanças. Léo Ortiz entrou na vaga de Fabrício Bruno e Gabigol de volta ao time depois de 3 jogos. E ainda com futuro indefinido, ocupou o lugar de Alan. Aos 43 minutos, o Maracanã vibrou. Matheus Gonçalves lançou para a área, Carlinhos desviou e na sobra Gabigol marcou. Euforia total, se não fosse o impedimento marcado. O camisa 99 ficou inconformado. No apagar das luzes, ele tentou mais uma vez. Tem dia que é noite, Gabriel. 2-1 Fortaleza. Com o resultado, a equipe carioca deixou a liderança e terminou em 3º na tabela do Brasileirão. Primeiro, eu estou muito triste. Estou chateado. O sentimento que o torcedor do Flamengo está sentindo, eu estou sentindo também. Quero deixar bem claro isso. Derrota doída. Porém, o contexto todo deva ser avaliado. Temos que continuar crescendo, esse é o objetivo do clube, o objetivo do time. Continuar com a humildade, mas sabendo que somos um time cada vez mais forte, um time que compite, um time que ano tras ano ha ganado em cenários importantes, como Maracanã.
A partir de agora, Tite ganha um período para trabalhar com mais tranquilidade. Serão 8 dias livres, já que o rubro-negro teve o jogo contra o Internacional adiado. A equipe só volta a campo no próximo dia 20 para enfrentar o Criciúma no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Isso porque o Maracanã ficará fechado para reparos no gramado. O silêncio de Gabigol chegou ao fim após a derrota. Queria que você falasse um pouco sobre essa situação, primeiro com o Palmeiras e sobre seu desejo, se é ficar ou não aqui no Flamengo. Eu acho que todo mundo quer cravar, né? Mas ninguém vai cravar porque essa decisão é minha, dos meus pais, do próximo clube que eu for, ou se eu for ficar no Flamengo. E quando isso for decidido, eu vou comunicar isso e todos vão saber. Eu vejo muita mentira na internet. Como vocês conseguem fazer tanta mentira? E é incrível, porque eu leio cada coisa que sai, que eu falei com outro treinador, que eu falei com outro clube, que teve ligação, que tinha apresentação marcada. O atacante, que tem vínculo com o rubro-negro só até dezembro e não chegou em um acordo por renovação, descartou uma saída imediata. Tinha sim uma possibilidade de eu sair agora, tanto por causa de minutos jogados, que eu sinto que eu preciso ter mais minutos. É claro que eu respeito a decisão do treinador e creio que ele vai sempre fazer o melhor para a equipe, mas eu sinto que eu preciso de minutos, preciso pegar ritmo, isso você consegue jogando, né? E foi bem complicado. Em comum acordo a gente conversou, decidiu esperar um pouquinho, como todos souberam, tiveram algumas negociações e como decidiu que eu vou embora em dezembro, eu voltei ao jogo e fiquei muito feliz de poder entrar hoje, pena que não foi com a vitória. Beleza, Gabi, você teve alguma rejeição da torcida? Nenhuma. Por causa do Palmeiras? Nenhuma. Gabi, você falou... Bom, foi anulado o gol do Gabigol, traçaram a linha ali e anularam o gol. Para você, bem ou mal anulado? Bem anulado, né? Acho que não foi essa a polêmica. Minha opinião, bem anulado. Agora, a polêmica está nos gols validados. Sim. Começando, então, com o gol contra do Wesley, que para muitos teria acontecido uma falta do Lucero, atacante, um empurrão dele, no Wesley, e que não foi marcado pela arbitragem, foi checado, a gente ouviu, inclusive, o áudio do VAR, falaram que não foi um contato suficiente, não é, para derrubar o Wesley ou tirá-lo ali da sua zona de conforto. Então eu pergunto para você, esse gol deveria ter sido validado ou anulado? Anulado para mim. Você acha que foi falta? Para mim o Lucero faz a falta no Wesley. O Wesley, quando ele arma o posicionamento para saltar, ele tem a carga nas costas, por mais que tenha sido ali uma carga mais suave, mas para quem está fazendo o movimento de saltar, recebe uma carga, você acaba perdendo o tempo da bola. Porque para mim ele perde o tempo da bola por causa do empurrão do Lucero. E agora o pênalti, que o Pedro veio no ataque, Pedro Augusto está na disputa e foi marcado também pela arbitragem. Eu marcaria o pênalti, tá? Mas entenderia se ele também não tivesse marcado. Eu marcaria esse pênalti. Eu entenderia se o árbitro interpretasse de uma forma de disputa de bola. No caso, a árbitra, né? A Edna. Árbitra, perdão. No caso do jogo, que aliás ela estava bem próximo das jogadas na partida, se ela não tivesse apitado o pênalti, eu também teria entendido. Zé, e o Flamengo é um time que normalmente quando joga em casa tem muita vantagem. Perdeu para o Botafogo no Clássico, não é no Maracanã, mas perdeu também para o Juventude, só que fora de casa. Era uma partida que, nas contas do Flamengo, eu imagino que eles estavam contando com mais sorte. Loirão, nessa situação que está a diferença entre Palmeiras e Flamengo para mim. Lembra que eu falei ontem aqui, o Palmeiras, quando chega nessa situação de decisão, de momentos decisivos, dá a possibilidade da liderança, o Palmeiras não falhou jogando em casa. O Flamengo tinha a mesma oportunidade e acabou falhando. Muito oportuno, porque vamos falar deste assunto. Boa. O Palmeiras bateu o Atlético Goianiense por 3-1. Um jogo bem controlado, com o brilho do Estevam. O Palmeiras estava ontem, reclamação também com a arbitragem, mas... E o Fortaleza conseguiu uma grande vitória na noite desta quinta-feira no Maracanã, diante do Flamengo. Fortaleza que não vencia desde o comecinho do campeonato, fora de casa, é claro, tinha ganhado do São Paulo no Morumbi, voltou a conquistar uma vitória e não foi uma vitória qualquer não. Foi sobre o Flamengo, até então líder do campeonato e que perde a liderança justamente por conta desta derrota em casa para o time do Ceará. O Flamengo nas últimas 2 partidas em casa marcou apenas 1 ponto.
E não foram partidas contra gigantes do futebol brasileiro. Embora o Fortaleza hoje possa estar ambicionando ali, estar namorando com essa posição de um dos grandes candidatos a coisas importantes do futebol brasileiro. Mas foi contra o Cuiabá e contra o Fortaleza. Não foi contra o Palmeiras, o Corinthians, o Fluminense, o Vasco, enfim, grandes adversários históricos que o Flamengo tem. Então são 6 pontos que o Flamengo deixa para trás, conquista apenas 1. E para um time que está lutando pelo título brasileiro, é de se preocupar sim, porque vinha de uma sequência muito boa de vitórias, boas partidas, e acaba decepcionando o seu torcedor, repito, com apenas 1 pontinho marcado nas últimas 2 partidas em casa contra Cuiabá e Fortaleza. Lembrando que apesar desse belíssimo, lindo momento pelo qual passa o Fortaleza já há alguns anos, o time do Vojvoda não vem fazendo um campeonato brasileiro excepcional. Discreto até, com resultados discretos, e agora começa a subir na tabela. Já o Cuiabá está do lado das piores equipes, do lado de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. É por isso que o torcedor do Flamengo ficou meio irritadinho com essa sequência de 2 partidas sem vitória em casa. A história do jogo começou com um gol contra do Wesley, o Fortaleza abrindo o placar logo no começo da partida, 10 minutos do primeiro tempo, fazendo o Flamengo correr atrás, né? Como se diz, correr atrás do prejuízo. E conseguiu, encontrou o seu gol no final do primeiro tempo, aos 38 minutos, com o Pedro de pênalti. Um pênalti que eu vou te contar um negócio, hein? A dona Edna marcou o pênalti, não pediu nem para ver no VAR, a impressão que eu tive, pelo menos. E não adianta o torcedor do Flamengo ficar bravo, ficar zangado, porque a gente está aqui para analisar os lances como eles são, né? Sem clubismo, sem paixão, sem nada disso. Para mim, o Pedro furou na hora de chutar e a Edna, a árbitra, acabou marcando o pênalti para o Flamengo. O Pedro bateu, empatou, o 8º gol dele no campeonato, e no segundo tempo o Flamengo até que voltou bem, tentando virar o jogo, conseguindo armar suas jogadas de ataque, como costuma fazer no Campeonato Brasileiro, mas num contra-ataque o Lucero, esse excepcional centroavante argentino, acabou marcando o gol da vitória do Fortaleza. O Flamengo tentou, o Tite colocou o Gabigol no segundo tempo, o Gabigol, olha, Gabigol, será que vai para o Palmeiras? Gabigol já está fazendo, já está quase batendo ali no limite de jogos pelo Campeonato Brasileiro, que pode impedir uma transferência. O Flamengo não quer que o Gabigol saia para o Palmeiras, né? Enfim, Gabigol é funcionário do clube, entrou e chegou até a marcar um gol. Aos 43 do segundo tempo, um gol de um cruzamento que veio da esquerda, mas que acabou pegando o Gabigol depois de um toque de cabeça de um atacante do Flamengo dentro da área, pegou o Gabigol em impedimento, um impedimento de poucos centímetros, que só foi detectado através do uso do VAR, o uso das linhas, e o Gabigol chegou a comemorar muito, loucamente, este gol, que seria o gol do empate do Flamengo, mas o lance acabou sendo anulado. A Edna deu 8 minutos de acréscimo, o Flamengo não conseguiu empatar o jogo e saiu de campo perdendo, portanto, a liderança do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras venceu o Atlético Goianiense no Allianz Parque e conseguiu ultrapassar o Mengão. Lá na frente, eu tenho certeza, porque esse campeonato tem cara de ser um campeonato disputado ponto a ponto ali entre Palmeiras, Flamengo, e a gente pode colocar nessa conta aí o Botafogo e o Bahia também. Eu tenho certeza que lá na frente, se o Flamengo não for campeão, vai se lembrar dessas 2 partidas em casa, nas quais marcou apenas 1 ponto, disputando 6. Maus resultados. O Flamengo perde do Cuiabá, empata com o Cuiabá, perde do Fortaleza e vai ter de buscar esses pontos de novo fora de casa. Uma semana ruim para o Mengão, que perde a liderança e também um pouco da confiança no seu time. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Leão 2-1 sobre o Flamengo e o Fortaleza embalado aí na competição. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.